Vidas negras importam. De Elisa Pereira. Meus versos nascem daqui desse lugar, estreito e confuso, raça social, padrão estabelecido do que eu deveria ser. E eu sou. Eu sou? Não sou nem isso, nem aquilo outro. Sou alguém derramando por entre as frestas da caixa, esparramando igual poeira no vento, desprendendo-me dos moldes, caminhos lentamente, porém voraz, avanço sobre a utopia dos sonhos. De Elisa Pereira. Salve, meu nome é Plínio Camilo e nós estamos aqui no Nota de Escurecimento Gerações, né? Que essa conversa eu ofereço para Israel Silva Júnior, Tiago Pedroso, Cláudia Gomes e a memória de Jorge Luiz Carvalho. E hoje eu tenho o prazer de aprender e conversar, há muito não fazíamos, com a Ilma de Fátima de Jesus. Está escrito errado, escrevi errado aqui, Ilma. Peço desculpas, né? Mas a Ilma de Fátima de Jesus. Salve, Ilma. Bem-vinda. Boa tarde, Plínio. Boa É um tarde. prazer estar participando do Notas de Escurecimento Gerações, né? Com Nós certeza. acompanhamos sempre que possível e sempre aprendemos, né? Com Notas de Escurecimento e É, indicamos, inclusive, nos processos formativos referentes à aplicação da Lei 10.639, né? ai, Para ampliar o conhecimento sobre literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira, né? Afrodiaspórica, é só acessar notas de escurecimento. Então, profissionais da rede municipal de São Luís, que tiveram processos formativos no ano passado, né, tiveram esse momento, né, de ter um módulo sobre literatura afro-brasileira e africana. E a indicação do Notas de Escurecimento estava lá presente. Para saber mais, né, vamos assistir. com certeza, querida, com certeza. Agradeço muito sua gentileza, né? Agradeço muito mesmo esse trabalho, essa parceria, né? Porque tenho também, né? Isso é importante a gente falar, o prazer de estar junto com a Ilma no, né? No, entre Orunhuaí e Carolina, que é um trabalho muito potente que nós fizemos, né? E É na formação, eu apresentei ah, para poder divulgar, não é? Aham. muito, muito. E que esse trabalho, né, Ilma, eu tenho muito orgulho dele também por todas as coisas. Primeiro, lógico que não é uma escrita coletiva, cada escritor escreveu o seu, mas a confecção acaba sendo extremamente coletiva. Né? Nós fizemos um quilombo revisor, né? Um trabalho entre o Jefferson, o Leandro, a Ilma, Uhum. né? Que discutiram antes, isso é bem interessante, bem potente, né? Nós tivemos um quilombo revisor, tem o Diogo fazendo os trabalhos, tem tudo. Então foi muito, muito orgulhoso, né? Ter isso, ter esse trabalho e para apresentar para todos e todas, né? Aham. Entre cada. E Isso, aí, é e ótimo. com isso, aí uma fazendo os trabalhos dela. E aí é isso, querida. Queria que se apresentasse. Vamos ver o que que você vai trazer, vai falar para gente, né? Vai conversar. Estamos à disposição, querida. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que você nos formulou de apresentar a tese de doutorado, né? Que é uma pesquisa que foi iniciada em 2020, encerrada em 2024, e eu defendi em julho de 2024, né? E falo um pouco sobre ela na medida em que me convidam, né? Mas em momentos, né, que às vezes são da universidade, né, que nos chamam, né? Agora mesmo em dezembro nós tivemos uma comemoração dos 30 anos da pós-graduação em educação da Universidade Federal do Maranhão e eu fiz mestrado na terceira turma do mestrado em educação, já no final dos anos 90 aqui na UFMA, e o doutorado na primeira turma, né? Do doutorado em educação,
Então, quer dizer, praticamente 20 anos depois que eu terminei o mestrado, eu consegui fazer aqui mesmo onde eu queria, na minha terra, na terra onde eu nasci, na Ilha do Amor, em São Luís, né, aqui na UFMA. E deu certo. Então, eu fui falar um pouco, né, nesse evento, num painel que tinham várias colegas de turma, né, e as várias pesquisas, e eu tenho o prazer de dizer que eu sou a primeira no mestrado em educação a pesquisar a temática étnico-racial. Antes da Lei 10.639, já falava dessa necessidade, né, de olharmos para a especificidade. Então, eu fui para o Quilombo de São Cristóvão, em Viana, né, aqui no Maranhão, pesquisar a realidade educacional das mulheres quilombolas, né? E era uma realidade dura, de não conclusão nem do ensino fundamental, né? Depois, agora, no doutorado, eu pude pesquisar uma realidade que eu conheci no ano anterior à inscrição para o doutorado. Aliás, quando saiu o resultado do doutorado em 2020, eu me inscrevi já no final de 2019, e eu já havia ido para o Quilombo Piqui da Rampa, e me deparei com uma realidade de professoras quilombolas, então, de escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com professoras da própria comunidade quilombola, né? Então, é outra realidade, diferente daquela que eu pesquisei no mestrado, de que as professoras conseguiram fazer o curso de graduação para serem professoras na UFMA. Quer dizer, essa primeira década com ações afirmativas possibilitaram isso para a juventude de lá, né? E elas se tornaram professoras. Tem uma que se tornou uma cientista quilombola, fazendo doutorado em biodiversidade e biotecnologia. Então, foi um diferencial pesquisar duas comunidades quilombolas e falar: olha, depois de 20 anos, o que temos? Com as ações afirmativas, a possibilidade das pessoas não só concluírem o ensino fundamental, mas também o médio, ser aprovada também no Exame Nacional do Ensino Médio, né? As professoras tiveram essa oportunidade, né? Professoras e professores, e irem, né, fazer a pós-graduação no doutorado. Então, é isso que eu quero apresentar um pouco, né, dessa pesquisa. Bora lá, vou Agradeço apresentar. muitíssimo o convite e a Imagina, oportunidade. imagina, e aguarde que tem outras conversas ainda entre para gente fazer essa história fazer papel. Querida, vou fazer as apresentações, mostro aqui que corrigi meu equívoco, me perdoe, e aí estamos aqui. Querida, quando você quiser, bora lá. Sim. Então, o título, né, que é o tema da minha pesquisa, né, o título da tese, é Educação no Quilombo Pique da Rampa, Vargem Grande, Maranhão, o olhar das professoras quilombolas, né? E eu tenho nessa apresentação alguns símbolos, né? Adinkra, né? Do povo Akan, de Gana, né? E porque nós pensamos sempre nessa ancestralidade, né? Então, tem Aya, que é resistência, tem Sankofa, que é aprender com o passado para a construção do presente e do futuro, Anansi, que é sabedoria, o que eu encontrei muito na comunidade quilombola que eu pesquisei, o Auá Abá, que é perseverança, e essa perseverança que guia o nosso caminho nessa pesquisa. Vou continuar apresentando, né? Eu começo, né? Inicio a tese com essa frase da Conceição Evaristo, né? A nossa escrevivência não pode ser lida como história para aninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos, né? Então, é do livro, né, Poemas da Recordação, de 2020, está na página 54, essa frase, né, que eu inicio, porque eu considero que a nossa escrevivência, né, é um pouco do que vivemos, que escrevemos, né? Então, não é
para agradar, né, uma história eurocêntrica, mas sim para incomodar essa história toda, né? Então, quer dizer, eles estão muito bem, né, acomodados, mas a gente tenta mostrar uma realidade que precisa ser compartilhada, né? Então, o objetivo geral da tese, da pesquisa, né, analisar a educação escolar quilombola no Maranhão a partir do olhar das professoras quilombolas, tendo como referência a história e política educacional das escolas do Quilombo Piqui da Rampa, em Vargem Grande, no Maranhão. Os objetivos específicos: identificar se a educação nas escolas quilombolas pesquisadas utiliza, né, as orientações das diretrizes para perceber se o currículo dessas escolas trabalha na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como indicam as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Evidenciar na história das docentes das escolas quilombolas as relações de gênero, raça e etnia e a existência de processos formativos que orientem a utilização das mencionadas diretrizes na prática pedagógica. Perceber se o conhecimento sobre as diretrizes contribui para a valorização dos saberes da comunidade e o fortalecimento da identidade étnico-racial dos educandos e das educandas. E aí a tese que defendemos é a de que a experiência histórica dos quilombolas, das quilombolas, como sujeitos políticos, integrantes do movimento social afrodiaspórico no Quilombo Piqui da Rampa, situado no território Rampa, que é um território que tem muitas comunidades, né, no município de Vargem Grande, Maranhão, tem a luta pela educação como a que conduz o processo de emancipação da comunidade. As professoras, ao incorporarem na escola a memória da história da comunidade, valorizam a identidade do lugar ocupado como quilombola, pois a conquista da educação pelas lideranças quilombolas fez com que superassem a subalternização imposta e possibilitou a consciência do lugar ao qual pertencem no mundo. Porque houve uma luta grande, né, dessas lideranças para ter escola de educação básica completa, ou seja, as lideranças acamparam, né, no Palácio do Governo para reivindicar a escola de ensino médio. A maioria das comunidades quilombolas no Maranhão ainda não tem escolas de ensino médio. Nós participamos da jornada pedagógica do município de Bacabal e das 22 comunidades, apenas uma tem escola de ensino médio. Então, ainda há um caminho imenso para eliminar as desigualdades, para que o acesso a toda a educação básica para as crianças, adolescentes, né, jovens, adultos e idosos das comunidades quilombolas possa ser dada, né? Então, precisa se construir muitas escolas. E a tese que nós defendemos é essa, de que é um movimento, né, que passa por um processo de emancipação da comunidade. Ilma, e as escolas que não possuem? Hoje, os educandos, eles têm que tem um trânsito, né? Tem que sair do lugar. Tem que sair. Por exemplo, lá na experiência que a gente temos, né, tem escolas de ensino médio no território de Rampa, tanto no Quilombo Rampa, que leva o nome do território, como no Quilombo Piqui da Rampa. Entretanto, tem no entorno comunidades que têm que ir lá para a comunidade de Piqui da Rampa para ter aula de ensino médio. Acontece isso em Bacabal. Por exemplo, Piratininga tem escola de ensino médio.
Aí, quem é de São Sebastião dos Pretos vai lá para Piratininga para poder ter acesso ao ensino médio. Se não, tem que se deslocar muitos quilômetros para ir para a sede do município, porque as escolas de ensino médio estão lá, né? Então, a luta, né, das lideranças é essa: ter escolas, né, nos territórios quilombolas, ou seja, que seja perto para eles, né? Por exemplo, Rampa fica perto. Então, se tem uma comunidade que não tem acesso e está mais perto de Rampa, vai para a escola de ensino médio lá. Se é perto de Ipique da Rampa, também, né? Mas é interessante pensar, né, que tem vários centros de educação quilombola no Maranhão, entretanto, precisa ter muito mais, né? Os que existem não basta, né? Por exemplo, em Alcântara, no município de Alcântara, que tem a maior parte das comunidades quilombolas lá, mais de 200 comunidades são do município de Alcântara, tem um curso de licenciatura quilombola na própria comunidade quilombola, que é a de Oitiua. Lá tem escola de ensino médio, né? Hum. Então, os quilombolas, as quilombolas de Oitiua podem ter acesso, né, ao ensino médio. Isso ocorre também lá em eh, Itamatatiua, que é uma comunidade que tem é bem matriarcal, tem as mulheres como lideranças. Elas fazem peças de cerâmica, vendem, muitos turistas visitam a comunidade de Itamatatiba, tem um museu quilombola lá, né? Então, lá tem escola de ensino médio. Por que eu sei? Porque a gente aproveita quando ministra uma disciplina ou outra na licenciatura quilombola da Universidade Estadual do Maranhão, para conhecer a realidade dessas comunidades e também, né, das professoras e professores que fazem a licenciatura quilombola, porque procuram ampliar o seu conhecimento. Às vezes já tem uma graduação em letras, em matemática, em história, geografia, e estão, né, interessados em ampliar, né, o conhecimento, fazem uma segunda licenciatura. Tem alguns que só fizeram magistério, estão na primeira licenciatura, que é a quilombola, né? Então, é possível, né? As que têm só o magistério atuam na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, muitas já têm pedagogia também, né? Então, eu conheço a realidade de municípios como São Bento, né? Que tem estudantes quilombolas, professoras e professores que já são das escolas quilombolas de várias comunidades, né? De São Vicente de Ferrer, de São Bento, de Pinheiro, de Cajapió, e assim vai, são várias, né? Então, várias comunidades, Santa Helena, que é na região do Turi, né? Então, várias comunidades, às vezes se consegue apoio da prefeitura para poder se deslocar em 2 dias, que é nos finais de semana, para as comunidades, porque não é fácil para eles sem auxílio, né? Porque é distante para ir para outro município, os campi da UEMA, né? Estão também na Baixada Maranhense, né? Um deles é de São Bento, né? Então, você pode ir para um campus em São Bento, pode ir para uma comunidade quilombola na Baixada, como a de Oitiua, né? Para cursar, ou ir para um território quilombola como o de Itapecurumirim, que também tem várias comunidades, né? Fazer os cursos lá em Itapecurumirim, também tem estudantes de outros municípios, não é só de Itapecurumirim, tem também de Cajari, de Presidente Vargas, né? E é importante, sabe por quê? A licenciatura quilombola tem dado mostras de que é possível compartilhar os saberes das comunidades quilombolas. Eles se tornaram escritores. Nós fomos agora, 21 de novembro, no lançamento dos livros, né, que eles escreveram sobre as comunidades.
porque as diretrizes indicam que esses saberes precisam ser ensinados nas escolas quilombolas. E cadê esses saberes sistematizados em livros? Então, eles publicaram, com o apoio da Universidade Estadual do Maranhão, com o apoio do programa de licenciatura intercultural, né, que é o Proetnos, né, que tem a licenciatura intercultural indígena e licenciatura em educação quilombola. Então, são duas licenciaturas desse programa. E eles conseguiram escrever, são escritores agora, além de professores e professoras, Que né? Com o ótimo. apoio da coordenadora do programa, que é a professora Marivânia, a professora Tatiana, que é a nossa coordenadora da licenciatura quilombola, nos fez o convite, foi ótimo, porque nós pudemos presenciar a produção deles sobre a comunidade. E eles falam sobre vários temas. A luta contra as desigualdades na comunidade deles, falam sobre as escolas que foram implantadas, né? Então, a educação nas comunidades. Então, eles falam, às vezes, sobre a cultura, né? Os processos de cura pelos saberes que eles têm ancestrais, né? Com benzimentos, com a utilização de ervas para curar doenças. Pense numa coisa boa, que eu me deparei também na minha pesquisa de mestrado, né? Porque a cientista quilombola pesquisou no mestrado em ciências da saúde, né? As plantas medicinais para combater infecções, para não precisar do uso de antibióticos. E ela está pesquisando no doutorado a vacina para a chikungunya. É aqui no Maranhão, não é no sul e sudeste, onde tem grandes centros de pesquisa, né, que isso se dá. É aqui no Maranhão, uma pesquisa para a vacina para a chikungunya, que eu tive, não desejo a ninguém que tenha, que é horrível, né? Então, assim, Com quando tem um certeza. surto, você também, né, pode ser afetado, né? O mosquito vai rondar, né, e vai te picar, né? Então, é muito interessante, né? Então, muito boa essa conversa, viu, Plínio? Que amplia, inclusive, para mais comunidades que se conhecem, né? E Sim, que se sim, sabe da realidade, né? sim. Então, Vamos continuar, querida. vamos Me sim. desculpa desse intervalo aqui. Não, foi ótimo. Então, a nossa tese começa, né, com uma epígrafe também, né, antes de cada sessão, né? E essa epígrafe é aquilo que a gente faz e gosta de ler, a literatura afro-brasileira, a literatura negro-brasileira. Então, nós temos Conceição Evaristo, que já veio participar da Feira do Livro aqui em São Luís, em 2019, e eu tive o prazer de mediar a mesa que ela veio, né, falar para nós, né, e ela tem esse poema que é Vozes Mulheres, também no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, né, e ela, na verdade, diz algo que é muito da nossa ancestralidade. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha bisavó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, é um poema que eu gosto, levo para os momentos formativos e
digo, né, que a escrevivência de Conceição Evaristo representa muito da escrevivência de vários autores e autoras que escrevem literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira e afrodiaspórica. E a nossa pesquisa realizada no doutorado em educação da Universidade Federal do Maranhão se dá a partir das seguintes indagações. Nós indicamos algumas indagações, né? De que forma é realizada a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola? Há orientações do Estado e dos municípios sobre as políticas públicas que devem ser aplicadas conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, como a educação ofertada na comunidade quilombola, Piqui da Rampa, contribui para a entrada de estudantes no ensino superior. Então, são algumas indagações que nós, né, iniciamos essa pesquisa. E a caminhada, que tem esse símbolo Adinca e Ansapo, né, junto com o da perseverança, né, nesse caminho, é a escolha do Quilombo Piqui da Rampa para a pesquisa no doutorado em educação, que se deu em 2019, né, num primeiro contato, e aí, quando escrevemos o projeto, depois da visita, nós falamos, vamos pesquisar a educação lá, né, num quilombo que conhecemos e sabemos que precisa é, dar diretrizes lá, porque nesse primeiro contato, em 2019, as professoras não conheciam as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Então, nós levamos e ofertamos, porque essas diretrizes, né, foram muito acompanhadas de perto por nós, né? Eu, particularmente, estava lá no MEC, trabalhando como coordenadora de Educação para as Relações Étnico-Raciais, no MEC-CECADI, né, de 2012 a 2014, e as diretrizes foram homologadas numa data que nós indicamos, né, Nilma Lino Gomes, Macaé Evaristo, que é o 20 de novembro, né, para serem homologadas, porque são diretrizes para a educação escolar quilombola. Então, a data do Dia Nacional da Consciência Negra fez, né, com que as diretrizes fossem homologadas para homenagear, né, Zumbi com essa homologação. Né? Então, nós apresentamos as diretrizes, né, para a educação escolar quilombola, para as duas escolas quilombolas, né, a de educação infantil e ensino fundamental, que funcionam no mesmo prédio, né, e ensino médio. Né? Então, tem duas escolas, mas tem todas as etapas da educação básica, né? E o estudo das produções acadêmicas do período de 2012 a 2022, que indicavam a educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Então, foram várias produções acadêmicas, principalmente da militância do movimento negro, da militância do movimento quilombola, que foram escritas nesse período, né? Então, nos 10 anos das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, teses e dissertações sobre as mulheres quilombolas da região Nordeste, são várias, né? Nós temos, nos estados do Nordeste, teses da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Alagoas, que foram defendidas, né, da Paraíba. Então, praticamente os 9 municípios que compõem a região Nordeste, os 9 estados, na verdade, de vários municípios que contemplam comunidades quilombolas, né, estão também citados na tese. Né? E o estudo do livro, do primeiro livro sobre a comunidade Piqui da Rampa, sobre o quilombo Piqui da Rampa, Tambores do Piqui, Cartas da Liberdade, Memória
e trajetória da comunidade Piqui da Rampa, de Ana Socorro Ramos Braga. Ana Socorro foi secretária de Educação no município de Vargem Grande, aqui no Maranhão. Então, ela teve muito contato com a comunidade quilombola Piqui da Rampa, né? Esse quilombo foi visitado por ela colheu muito da memória que as lideranças ainda tinham, né? Sobre a história da comunidade, como ela foi formada, e isso guiou o nosso trabalho quando contamos a história da comunidade. E quando nós entramos na caminhada, não é? Porque a gente tem uma introdução e passamos para a caminhada. A gente tem o mesmo poema do Cut que nós também temos lá na dissertação de mestrado em educação, né? Que concluímos no ano 2000. Preconceito racial. Não é somente barrar na porta, é matar sementes na nossa horta. De muitos livros, muita mentira, que nós mesmos de nós se retira. Então, essa colocação no poema do Cut, Preconceito Racial, que está no Cadernos Negros, Poesia, que é o número 1 de 78 que eu ganhei, está na página 51, né? Com essa vivência em São Paulo, nós íamos a todos os lançamentos dos Cadernos Negros, né? E tivemos contato com vários escritoras e vários escritores e várias escritoras, né? Então, a maioria dos poemas que estão na tese são desses escritores, mas há outros, né, que, além de escreverem para os Cadernos Negros, também têm uma literatura que é feita individualmente, né, que nós também compartilhamos as poesias, né, e também outros textos. Então, nós temos nessa caminhada todo o percurso, né, da militância, e depois nós partimos para os aportes teórico-metodológicos. Quais são os nossos referenciais teórico-metodológicos, que é decolonial, ou seja, muita gente fala que é contracolonial, descolonial, né? E, ou seja, que não é aquele que a colonialidade impõe, né? E afro-referenciado, né? Então, com referências, né, que são negras, né? Então, Renato Nogueira, Basilele Malomalo, Maria de Lourdes Siqueira, né? Uma amiga pessoal que nos anos 80 estava fazendo mestrado na Pontifícia Universidade Católica e que participava de vários momentos e cursos, né, em que nos encontrávamos, né, do Congresso de Cultura Negra nas Américas, na PUC, no teatro, no Tuca, coordenado por Abdias Nascimento, com participação, cursos com participação de Lélia Gonzalez e muitos que foram participar do Brasil todo, né, do movimento negro nesses momentos, né? Então, esses referenciais não surgem à toa. Maria de Lourdes Siqueira é uma desses referenciais. O Renato Nogueira e Basilele Malo já são referenciais deste século, né? Porque a gente teve contato no século XXI com outros referenciais do movimento negro. A Maria de Lourdes Siqueira é uma referência, inclusive porque nós utilizamos os cadernos pedagógicos do Ilhaê na dissertação de mestrado para falar das nossas personalidades negras que precisavam ser conhecidas na educação lá nos quilombos, né? E no quilombo de São Cristóvão em Viana, nós nos deparamos com essa realidade de que não era ensinado nada sobre nós, né? Então, nós tratamos na tese dessa necessidade, né, de conhecermos esses referenciais. Afrocentricidade, com Molefe Assante, que nós tivemos um curso com a professora Ceissa, da Universidade Federal de Pernambuco, que trouxe o próprio Molefe para
um curso, um momento, né? Digamos, uma imersão no inglês afrocentrado, porque ele é da Universidade Temple, né? Lá nos Estados Unidos, e, na verdade, adotou o nome africano porque sentiu a necessidade de nós sermos sujeitos das nossas produções, né? Então, tem como centro o sujeito afro centrado, ou seja, aquele que é africano, que é afro-brasileiro, que é africano-americano, né? E que trabalha para esse resgate. Também o da pedagogia afrocentrada, que é muito interessante a gente resgatar na tese, né? Que foi um momento assim que nós pensamos, nossa, nós conhecemos Haki Marabuchi na Mostra Internacional de Literatura Negra em São Paulo, quando trabalhávamos com Teresa Santos na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, na assessoria de cultura afro-brasileira. E aí tivemos contato com Haki Marabuchi, que mudou o nome dele, né, de Dan Lee para Haki Marabuchi, né, e passou a escrever sobre a necessidade de ter uma pedagogia que fosse voltada para as crianças, jovens, adolescentes, é, adultos negros, né? Então, esse contato, porque ele tem uma editora, né, a Third World Press, né, é, lá nos Estados Unidos, né, editando vários autores, várias autoras negros e negras, né, e que dissemina essa pedagogia, né, é interessante, né? Então, porque nós já tínhamos contato, né? Então, vai por meio daquela questão de que como as crianças negras aprendem se elas não têm a própria história contada, né? Então, ele trata disso. E aí tem estudiosas, né, como Asa Nigeri, Catiúcia Ribeiro, né, que estão também ali como referências ao falar de mulherismo africano e feminismo negro, né, que tratam dessa pedagogia afrocentrada de Haki Marabuchi, né, que são do nosso século, teóricas do nosso século, que nos trazem questões importantes, que eu levo vídeos, né, em que elas explicitam muitas questões para avançarmos na temática étnico-racial na educação básica. Tem as questões de gênero, raça e etnia que Lélia Gonzalez não está ausente, né, com essas questões. Nilma Lino Gomes, com raça e etnia, com o movimento negro educador, nos ensina muito, e aí tem esses momentos na tese com essas referências, né? E Kabengele Munanga, um amigo pessoal, quando eu estava na graduação em letras português e inglês, ali na região da Avenida Paulista, em que eu passei na FUVEST, né? E as faculdades católicas faziam parte desse vestibular unificado. Eu não entrei na USP, porque negros e negras não entravam naqueles anos 70 na USP, né? Entravam ou na PUC ou na São Luís, que depois levou o nome de Medianeira com os cursos de ciências humanas, e São Luís ficou com o curso de exatas, né? E eu achei interessante, porque era São Luís, a terra onde eu nasci, né? E aí, muito perto do trabalho, eu trabalhava em plena Avenida Paulista na época, quando eu entrei na faculdade, e Cabengele Munanga foi numa primeira semana nós constituímos um grupo negro na faculdade que tinha meia dúzia de negros, não tínhamos ações afirmativas. Dois do curso de pedagogia, dois de ciências sociais e duas de letras. Eu e Sueli, que fez letras comigo, né, e tínhamos contato, mas ela era de uma família que possibilitou ir para a Inglaterra, para o Reino Unido, na verdade, estudar língua inglesa, né? E eu fiquei com os cursos que existiam aqui, paralelos da faculdade. Quando a gente trabalha, a gente faz cursos aos sábados para ampliar o conhecimento na língua inglesa. Depois que eu me formei, eu fui lecionar língua inglesa em cursos particulares de inglês, em curso pré-vestibular,
como os da Fundação Bradesco na Cidade de Deus, para o vestibular no curso de informática, né? E aí eu lembro do Cabenguelê na nossa semana de estudos, né, culturais, em que nós pedimos para inserir a temática étnico-racial. E ele estava ali, no início dele, na USP, em 1980, né, como professor de antropologia. E nos ensinou muito sobre a temática étnico-racial na época da graduação. Então, o nosso interesse só se ampliou, né? Tanto que a gente acabou entrando para o movimento negro nos anos 80. E Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que conhecemos em São Paulo, né? Que nos convidou em 95 para um seminário em homenagem ao tricentenário da morte de Zumbi na Universidade Federal de São Carlos, né? E escrevemos sobre o pensamento do movimento negro em educação e foi editado no livro Pensamento Negro em Educação no Brasil, né? Então, nós estamos lá ao lado de nomes como Nilma Lino Gomes, por exemplo, né? Que também escreveu nesse livro, né? Que foi publicado em 1997. Então, é uma das nossas referências que escreveu entre o Brasil e a África os caminhos para a militância, né? Para o conhecimento e militância. E Mulherismo Africana, com Cleonor Hudson Wens, criadora, né, do mulherismo africana, porque ela diz que nós, mulheres negras, né, somos mulheres que não adotamos, né, a postura submissa que o patriarcado nos impõe. Nós somos matriarcas, né, tanto no continente africano como na diáspora, né? E Asa Nigeri, que estuda o mulherismo africano e traduz muito do que a Cleonor Hudson Wens lá dos Estados Unidos nos traz. Então, tem outras teóricas, né, do feminismo negro, como a Patrícia Hill Collins, a Bell Hooks, a Catiúcia Ribeiro, a Audre Lorde, todas presentes na nossa tese. E as epistemologias africanas para os estudos de gênero, sobre gênero com Oyeronke Oyuemi, né, e Chimamanda Adichie são importantes, muito embora nós tenhamos outras escritoras africanas, como Paulina Chiziane, Buche Mecheta, que também escrevem sobre a questão da mulher. E aí nós citamos, né, duas importantes, mas tem outras também, que quando a gente fala de literatura africana, nós levamos essas referências na formação de professoras e professores profissionais da educação básica, que estão na gestão, na coordenação pedagógica das escolas de educação básica aqui no município de São Luís e em outros, quando a gente tem oportunidade de ir. Aí tem uma foto ao lado, né, Desculpa. que a vista aérea do Quilombo Piqui da Rampa, só para fazer esse adendo. Pode passar. E aí, nesses aportes teóricos, nós lembramos de alguém que a gente conversava com a questão das redes sociais e que perguntava como é que estava São Luís Maranhão, porque ele veio conhecer a Casa das Minas, que é José Carlos Limeira, que é sogro do Guel, do Toques de Ogum, que é uma editora, né? E ele traz quilombos para a gente nessa edição feita do livro Atabaques com L.C. Mogg, que é Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se o Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Então, eu sempre resgato esses escritos, né, que o site da Literafro, que tem muito do que você coloca lá, Plínio, né, para a gente aprender, né, sobre quilombos também. Né? Então, eu inicio essa parte dos aportes teóricos com esse fragmento do poema Quilombos. José Carlos Limeira presente. E nesses aportes teóricos, a gente tem
a Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus com a escrevivência citadas. E Carolina Maria de Jesus nos ensina muito, porque ela tem um poema, Muitas fugiam ao me ver, né? Adeus, adeus, eu vou morrer. Eu deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Olha só a escrevivência de Carolina Maria de Jesus desde aqueles anos 50 em São Paulo, na favela do Canindé, que eu passava por perto, porque eu comecei a trabalhar antes dos 14 anos com carteira assinada, apesar de ter sido babá aos 9, né? E recebia como babá meio salário mínimo. Lá na carteira assinada era um salário mínimo, para ajudar minha mãe, que era sozinha, para criar dois filhos, né? Então, fala também um pouco desse trabalho infantil, né? E Hum. do que Carolina nos ensina, né? E quando a gente entra no tema da tese, né? Que é educação escolar quilombola, antes dessa introdução, né? Com a caminhada e os aportes teórico-metodológicos, né? Nós temos quilombos, resistência e história, né? Então, nós falamos dos quilombos, origens e conceitos, Kabengele Munanga está presente porque ele fala do quilombo desde a África, né? Qual é o conceito? Quilombos, lutas e resistência, que perpassa autores como Clóvis Moura, que escreveu Rebeliões na Senzala, outro querido que nós conhecemos, né? Em São Paulo, e que fazia questão de mostrar os escritos dele na velha máquina de escrever Olivetti. Ele escreveu o dicionário sobre a escravidão no Brasil, e a Domair estava lá em Luanda, em Angola, num trabalho pela Secretaria de Estado da Educação, e Teresa Santos designou para ele acompanhar, né, o Demônios da Garoa, que o ministro da Cultura, que é um escritor, né, é, que é Eduardo Cardoso, que escreveu de Zanga Dia Moenho, né, na língua dele, e a gente estudava em literatura africana de expressão portuguesa na USP, em 1985, com o professor Benjamin Abdala. A gente estudava vários escritores de literatura africana lá naquele curso como aluna ouvinte, né? Porque eu não era do curso de letras de lá. Foi depois que eu me formei que eu procurei saber um pouco mais sobre literatura africana e fui cursar, né? Esse curso, né? E Ilma, Então nós falamos, né? é, Também, né? Um pouco sobre essa nossa passagem, né? Na é, militância. Diga, Plínio. não, Ilma, eu queria. Primeiro, eu acho que a gente fez. Então, eu também fiz um curso como ouvinte de literatura africana. Aí eu estou querendo E lembrar se era, se foi 84, 85, oitenta né? e cinco que a gente estava, será que você fez em 84? Não Porque sei, eu fiz em ó, 85. vou buscar, né? Porque, nossa, eu fiz, mas era também estava numa loucura aqui em São Paulo. Conta Certo. pra gente, pelo menos assim, reviva essa nossa memória, essa assim, qual é essas origens, esses conceitos de quilombo? Quer dizer, Sim. por Então, favor. esses quilombos são importantes, a gente saber das origens e conceitos, porque eles passam essas origens pela luta contra o colonialismo. Então, por exemplo, a rainha Nzinga, que era uma rainha do reino do Ndongo, criou quilombos, porque ela fugia, né, com toda a comunidade, né, em que ela reinava para lá, para os quilombos, né? Então, a origem vem daí, né? Do quilombo lá em África, né? E é importante a gente resgatar, né, essas origens, porque a gente tem vários escritos, né, sobre a origem dos quilombos, né? Mas Kabengele Munanga nos ensina, né, que é, essa origem se dá, né, é, das línguas banto, aportuguesado com quilombo com K, né?
aportuguesado para quilombo com QI, né? QI, né? Então, a presença e o significado no Brasil tem a ver com os ramos dos povos banto, cujos membros trazidos e escravizados aqui no Brasil, né, trazem, né? Então, por que se formava quilombos aqui no Brasil, né? Então, os povos Lunda, Ovibundo, Mbundo, Congo, Bagala, né, de Angola e Zaire, né, trazem isso, né? Então, o Kabengele Munanga fez esse estudo baseado nisso, né? Que o termo quilombo pode ser entendido conforme a história das regiões e dos povos africanos, embora esteja na língua Ubuntu, né? O quilombo enquanto instituição sociopolítica e militar de enfrentamento ao colonialismo, é resultado de uma longa história envolvendo regiões e povos, né, africanos, né? Então ele nos ensina, né, que, né, o quilombo pode ser entendido dessa forma, essa origem lá em África, né? E é possível entender, de acordo com Munanga, a formação dos quilombos no Brasil e conhecer o que aconteceu do século XVI ao XVII, né? Porque os mitos de origem nos ensinam que todos esses povos, hoje, com identidades diferentes, foram no início, grupos criados por irmãos. Então, a história do quilombo, como a dos povos banto, é uma história que envolveu povos de regiões diferentes entre Zaire e Angola, né? Então, é interessante utilizar esses ensinamentos sobre a raiz, né, lombo, né, que ele fala, que é a base de todas as palavras, que identifica a palavra quilombo, né, como sendo unicamente ovibundo, né, uma vez que a palavra Cocué, que é um povo lá de Angola, que faz uma arte africana linda, a gente já teve curso sobre arte africana do povo Cocué, eu gosto muito, né, de conhecer essa arte africana, né, e tive a oportunidade de conhecer com uma professora lá da USP, que foi professora também do Museu Afro-Brasil aqui em 2018, aqui no Maranhão, né? E eu fiz esse curso, né? Então a gente vai identificando os povos e as artes, né? Na medida em que estuda, em que lê sobre esses povos, né? E ele coloca que tem Kinguli, de origem Lunda, que rejeitam, né, a liderança considerada opressiva e atacam os aliados, né? E aí formam quilombos. Então, a dispersão dos povos, feitas também pelo colonialismo, né, faz com que quilombo seja entendido como vagar pelo território, né? Ele completa, né, o professor Kabengele. Então, ele fala sobre o território dos Palmares, né? E Zumbi é sempre lembrado no Quilombo dos Palmares, né? E marca como Clóvis Moura essa significância que tem para nós, porque é uma significação muito grande, né? O Quilombo dos Palmares, porque é a República de Palmares, um território livre, né, que convivia irmanamente com outros povos, né, os que não aceitavam a opressão colonial, que eram brancos, os povos originários, os indígenas, né. Então é interessante que ele resgata, né, o Quilombo dos Palmares, né, a partir do século XVII, né, e que também, né, se remete àquela formação no século XVI, lá no continente africano, né? Então, é muito interessante que, para ele, né, para essa nossa referência, né, o quilombo é cópia do quilombo africano, né, pelos escravizados, para se opor a uma estrutura de escravidão, a estrutura escravocrata, né, pela implantação de outra estrutura, né, em que eles seriam
os povos africanos oprimidos, né? Então, os escravizados revoltados fugiam das senzalas, né, para esses quilombos, né? Então, ele conta um pouco desse histórico, né? Então, apesar do quilombo ter esse modelo banto, né, ele diz que, ao unir africanos de outras etnias e culturas, né, descontentes, né, ele tem influência também transcultural. Ele utiliza esse termo, né, sobre a origem do quilombo. Então, é interessante a gente ter na tese esse histórico, né? E ler a tese, né, é importante, né? Porque lá no evento da UFMA, a gente falou que tinha 5 minutos para falar de 300 páginas. Então, é mais uma oportunidade para quem quer saber mais ler a nossa tese, né? Então, é interessante que de Kabengele-Munanga eu vou para Abdias Nascimento, né? Nessas origens e conceitos, né? Porque ele traz conceitos importantes sobre o significado de quilombo. E ele diz que quilombo quer dizer união fraterna, é, fra- reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunidade existencial. A sociedade quilombola representa uma etapa do progresso humano e sociopolítico em termos de igualitarismo econômico, porque você produz no quilombo e consegue sobreviver, né, vendendo excedente que até hoje muitas comunidades quilombolas fazem, né? Eu tenho ao lado a entrada do quilombo Pique da Rampa. Ali mora a principal liderança que lutou pela educação lá em Pique da Rampa, que é o seu Walter, né? Então, é interessante a gente saber, né, que você entra e já se depara com a residência dele, né? Que as comunidades quilombolas antes, como era a casa da minha avó, eram de taipa, né? E hoje são de alvenaria, né? Então, os avanços possibilitaram ter uma construção, né? Como essa, né? E é interessante também, né, pensar que Abdias defende no primeiro Congresso Negro Brasileiro, já nos anos 40 do século XX, né, as relações étnico-raciais, né, que, na verdade, vêm, né, conforme Maria de Lourdes Siqueira diz, né, faz com que seja um espaço adquirido pelas novas demandas represadas. Ela escreve em 2006 sobre isso, né? E a Beatriz Nascimento, né, nessas origens e conceitos, afirma que as comunidades quilombolas resgatam experiências vividas no continente africano como espaços de resistência do povo negro, né? Beatriz Nascimento faz com que a luta dos povos africanos seja ressignificada e reafirma que o quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de reconhecimento da identidade negra brasileira e de uma autoafirmação étnica e nacional, né? Os escritos de Beatriz Nascimento foram todos organizados por Alex Hatz, né? Uma história escrita por mãos negras, né? Ele aproveitou esses escritos para revelar, né, para nós essa sabedoria, esse conhecimento de Beatriz Nascimento sobre quilombos, né, que ela também pesquisou, né, na pós-graduação, mestrado dela, né, os quilombos, né, e ela analisa os quilombos em África e na diáspora, e reflete que a história afro-brasileira, né, como símbolo de resistência à escravidão no Brasil, se dá com a formação dos quilombos, né? Então, é interessante que Beatriz Nascimento afirma que os quilombos para os negros na atualidade, né, pode ser compreendida essa história, né, pode ser compreendida como um fato
que parte do universo simbólico para o caráter libertário considerado impulsionador de afirmativa racial e cultural de um grupo. Só um minutinho, vou pedir água. Opa, sem problema, Tá? querida. Sem... Adomair, Então, o que é interessante, Ilma, e aí até enquanto vem a água, água. é essa questão necessária desse entendimento desse quilombo, né? Desse entendimento desse quilombo, e como, né, ele resgatou, teve uma ideia de povos diferentes que deve ter sido liquefeito e revisto naquele tumbeiro durante o sequestro, e aqui se Uhum, fez outras coisas, né? Se fez ou se verdade. refez outras coisas, né? Então, muitas vezes assim, essa contrapartida da Casa Grande ou do Colonial não é a senzala. Senzala é um espaço, né? O Isso, quilombo é essa oposição, essa negra exato. oposição, né? A senzala é um espaço de luta e talvez de resistência, né? Mas ele acaba sendo isso, pelo É menos verdade. Tanto que que a gente prossegue com quilombos, lutas e resistência, né? Pensando sempre nesses teóricos dos quilombos, né? Nas teóricas como Beatriz Nascimento, né? E a gente entra também em quem escreve mais atualmente, como o professor Rafael Sanzio, que é um baiano radicado lá em Brasília, da Universidade de Brasília, professor do curso de Geografia, né? Que escreve sobre o quilombo, né? E faz um mapa dos quilombos em África e no Brasil. Ele esteve aqui no Maranhão em 2010 e trouxe o mapa. E aí nós tivemos a oportunidade de ir para Santa Rosa dos Pretos e para o quilombo de Filipa, né? Dois quilombos de Itapecuru-Mirim, entregar para as lideranças esse mapa, que ele diz que o quilombo reconstrói concretamente o tipo de organização territorial de origem africana, um novo espaço denominado no Brasil, e funciona como uma verdadeira válvula de escape para diluir a violência da escravidão. Que você fala, né, dessa questão da senzala agora, né, nessa sua intervenção, né? Porque a gente sempre fala que tem gente que fala assim, eu vou lá para a senzala quando vai trabalhar. Eu falei assim, não, a gente vai para o quilombo, porque nós somos resistência. é. Eu falo no trabalho, eu mudei a concepção, né? Porque os colegas que não são negros tratavam, né? A gente está aqui na senzala. Falei, não, não está na senzala, não. Está no quilombo, porque a gente vai questionar, né? E vai reivindicar, né? Então, Com nós certeza. estamos no quilombo. E hoje, essa linguagem é normal. Quem está no quilombo, né? Então, estamos lá, Não, né? e isso é, Então, é extremamente importante, essa questão do novo conceito para os que estão estudando, para os que, né, nós que estamos sofrendo, né, não somos os estudiosos disso. Uma questão, Ilma, antes de você continuar, e que eu fico uhum, interessado, é assim, é, por quê? Né? Se você está fazendo um estudo daquele quilombo, aqui em São Paulo, Cafundó, lá, 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 vem essa pessoa. Ela vai, convive, interfere, né? Porque né, não dá para não interferir, né? Tá, tá. E aí se tem um resultado desse trabalho. Esse trabalho volta? Tem voltado volta. para tem voltado para os quilombos? Tem voltado. Por exemplo, eu falo para as meninas, para as professoras quilombolas, né, que eu conversei, né, e tinha apenas um professor, então por isso que ao olhar das professoras, faço como Paulo Freire, já que as professoras são maioria, eu vou falar para as professoras, Não, né? eu fiz Então eu letras, falo isso. né? É É isso. isso. Eu fiz Isso, e letras. tem É um a professor maioria, e a pronto. maioria, né? Então a gente vai falar professoras. E eu falo para elas que eu estou devendo o retorno, que é o livro publicado, né? Hum, Porque elas me indicaram o primeiro escrito sobre, né? Piqui da Rampa, para eu ler. Por sorte,
a Dom Maír ganhou da Maria Auxiliadora, quando ela veio, é porque ela quis dar algo para a gente que ela recebeu e que era sobre o Maranhão. E era, na verdade, uma funcionária que trabalhou comigo, muito envolvida com a educação escolar quilombola, em termos de políticas públicas, né? Aposentada do Ministério da Educação, e ela tinha esse livro. Ele foi no encontro e recebeu esse livro. Eu falei: olha que presente, porque eu posso resgatar e ler a história da comunidade para fundamentar, né, a pesquisa sobre a história, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque quando nós pensamos em quilombos, lutas e resistência, nós lembramos do quilombo, sempre, você falou do Cafundó, em 1978, o Movimento Negro Unificado visitou o Cafundó, junto com um grupo de pesquisadores da Unicamp. Será que Sim. essa pesquisa da Unicamp teve retorno para o Cafundó? Quer dizer, é o que eu pergunto, Não, e né? pouco Porque tem teve. uma foto com José Correia Leite, militantes do Movimento Negro Unificado, Hugo era um deles, né? E na foto, né? E aí tem o Henrique Cunha Pai, que era da Frente Negra Brasileira, né? E os pesquisadores e pesquisadoras da Unicamp. Teve retorno sobre a pesquisa feita? Teve Porque uma eu peça. quero. Teve uma peça Pois é. feita por Otelo Gregório. Carlos Voo estava lá, porque eu fiz Unicamp, a gente via, ele estava lá, mas que Aham. isso, esse exemplo eu tenho bem forte do Cafundó. Se Sim, foram lá, sim. fizeram, tá lá, teve toda essa interferência, foram corpos lá interferindo e deixou. Como também foi, teve a filmagem lá do filme Cafundó, que não tivemos, não teve nem apresentação. Sabe essas questões que são Uhum. importantes Sim, para. sim. É muito importante. É Com necessário, porque certeza. senão, né? É É. necessário. É verdade. É interessante porque a gente tem uma geração preocupada, inclusive, com o audiovisual, né? Então, tem o professor que é do mesmo território, não é de Pique da Rampa, é de Rampa, que é o professor Raimundo. Ele é conhecido como Raimundo Quilombo, e ele criou a TV Quilombo. Com o celular, ele ficava filmando o que ocorria na comunidade. Às vezes é um jogo de futebol, é um tambor. Agora mesmo teve o Tambor da Mata, né? Que é uma festa na comunidade Rampa. Então ele registra e ele resolveu levar o projeto dele para outras comunidades do Maranhão. Então, às vezes ele aparece em Itapecuru-Mirim, em outras como Santa Rita, em várias ali do entorno de Vargem Grande, da mesma região que dos Cocais, né? Então, é interessante que hoje a gente tem um pouco desse registro. Mas o que eu digo para elas quando eu participei da jornada pedagógica em 2024, online, porque estava chovendo, era impossível chegar, porque precisa de políticas públicas para melhorar o acesso às comunidades quilombolas, né? Então, Fora estrada, as questões de São Luís que vocês várias questões. passaram. E aí você vai percebendo na fala, eles vão falando, né? Isso precisa melhorar. Então, quando você pensa nas políticas públicas para a comunidade, você não pensa só na educação, pensa no que, No né, é acesso. preciso, o acesso, exato. Nos Então, é acessos, né? interessante você ter feito esse recorte, né, sobre outras, né, como as que estão em São Paulo, né, que é importantes, né? Não, Então, porque eu fico extremamente preocupado de que, uhum. ah, com as melhores intenções, com as intenções mais progressistas, a gente chegue com a boa nova, sabe assim? Chegue com os alimentos, mas não tragam garfos. Sabe? Exato, Chega você com os tem que alimentos, mas não ouvir tragam os tudo. pratos. Assim, ó, toma aí, tá Isso. aí, né? Então, o Rafael Sanzio faz um trabalho interessante. Sabe o que ele fez como geógrafo? Ele pegou, né, e fez assim: vamos fazer o mapa do quilombo, né? Que a comunidade não tinha ideia. Então, como é que a gente faz? Onde é o Marco Zero, né, do Quilombo? Então, eu lembro de Filipa, que tem a primeira alfabetizadora, Dona Nielza, que até hoje dança o tambor de crioula. Ela foi para Guiné-Bissau com um projeto que a Glória Moura estava, né, e levou quilombolas lá de Itapecuru-Mirim para Guiné-Bissau, e quando chegaram, dançaram juntos, junto com as mulheres
africanas de lá, de Guiné-Bissau, e era o mesmo modo de dançar. Ela falou, então, quer dizer, é uma herança ancestral essa nossa dança, né? Então, elas entenderam isso, né? Então, quando a gente fala dos quilombos, lutas e resistência, né, a gente vai passar, né, por uma análise da falta de políticas públicas, né? Quanta luta para você ter, inclusive, comunidades quilombolas tituladas. Muitas aguardam o título Além há disso, anos, né? só são certificadas, porque a comunidade certificou, se reuniu e disse que é quilombola. E a Fundação Cultural Palmares certifica, mas o título é dado pela, né, instituição de terras. Aqui é ITERMA, Instituto de Terras do Maranhão. Nacionalmente é o INCRA, né, nacional, né, que é o Instituto Nacional. Então a gente tem aqui nesse Quilombos, Lutas e Resistência um pouco do que a Mundinha Araújo, que eu conheci em São Paulo, né? E os é, escritores e escritoras dos Cadernos Negros falavam nos encontros, e era no Congresso é, de Cultura Negra nas Américas, né? Que estava o Hélice Mogg, estavam vários outros, né? CUT participando, né? Ah, aqui tem uma maranhense participando. Vou apresentar outra maranhense, né? Então, que era Mundinha Araújo, que aí a gente começou nos anos 80 a se corresponder. Aquela época das cartas, a gente escrevia cartas, né, falando sobre, né, a temática étnico-racial. Ela me mandou o jornal do Acomavô, que significa a cultura não deve morrer, né? E aí eu falo dela como uma das fundadoras do Centro de Cultura Negra no Maranhão, que pesquisou os quilombos no Maranhão, né? Então, ela tem nas revistas de estudos, né, afroasiáticos, por exemplo, da Universidade Cândido Mendes, no Rio, né, algo interessante, né, sobre os quilombos. Né? Ela faz um relato do trabalho dela nas comunidades quilombolas do Maranhão. E ela fala que os negros vêm sendo constantemente ameaçados, rechaçados, sob a alegação dos que não querem titular terra, onde já se viu preto ter terras. Hum? Uhum. Quer dizer, são as terras que eles trabalharam muitas vezes, que foram doadas, que eles fugiram e permaneceram, né? Então, quilombo é isso, segundo a Associação Brasileira de Antropologia. E a Mundinha resgata isso, né? Então, ela diz que o racismo mostra a sua face perversa. Por que muitas comunidades não são tituladas? Porque os brancos não querem titular, ou seja, a elite dominante, não é? Não quer que negros Sim, tenham sim. terras, né, em seu nome, nome da comunidade, né? Na verdade, porque é Nossa, coletivo isso. É e isso que coletivo, é de uso passou coletivo. o Cafundó e todas aquelas, muitas daqueles quilombos aqui da região de Sorocaba, né, Tatuí, Sim, tudo isso, sim, passaram essa questão da titularidade, foram. E uma questão não é só não querer, é matar, né, querida? é isso. Muitas e muitos morreram por isso, assim. É verdade. Brincadeira, né? Então, aqui, por exemplo, o Quilombo de Frechal, quando a gente chegou em meados dos anos 90 aqui de volta para minha terra, né, a gente procurou, né, porque a gente tinha um militante no Movimento Negro Unificado que era deputado, né, e aí ele pediu para a Domaíra ir atrás do que tinha para os quilombos, que ele queria fazer emendas parlamentares que beneficiassem os quilombos. E ele é um baiano lá da região do Recôncavo, né, que é militante era, né, porque Luiz Alberto Presente, ele faleceu no ano passado, ele estava interessado, né, em melhorar as condições dos quilombos. Então, a Domai foi procurar quem tinha um projeto, né, não conseguiu muita coisa, e a gente começou com um projeto, né, a convite da Fundação da Criança e Adolescente, em duas comunidades quilombolas. A de São Cristóvão, onde eu fiz a minha pesquisa, que eu fazia um trabalho com as mulheres sobre violência, saúde, para que elas entendessem a necessidade de se cuidarem e também de combater a violência, né? Sobre identidade e autoestima, muitas não se achavam bonitas, eu
como fui cabeleireira, eu levei e tive uma grife, né? Nós tivemos, eu ia de uma grife de moda afro, levei tecidos afro, roupas afro, embelezei-as. Aí elas se sentiram lindas em Alcântara, lá no Quilombo de Castelo. Aí eu coloquei as fotos antes e depois, né? Tá vendo como é possível uma mulher quilombola ser bonita, né? Então, se sentir bonita. Então, essa coisa do resgate à autoestima, porque o projeto era autoestima de crianças negras, né? Então, você começa desde cedo com esse reforço à identidade para as crianças autoafirmarem essa identidade, né? Então, é interessante, né, que a gente consegue ir para as primeiras comunidades nesse projeto, né? No que eu pesquisei no mestrado, Quilombos de São Cristóvão, e no de Castelo, né? Que tem até um livro escrito, mas a Domai que trabalhou mais, porque tinha um canto da beleza negra nos dois, rádio comunitária. A rádio comunitária falava da nossa história. Você conhece essas personalidades? Conhece Negro Cosme? Quem foi? Né? Então, a própria comunidade passava a conhecer, que lutou na revolta da Balaiada, na guerra da Balaiada, que quis criar uma escola para crianças quilombolas, né? Então, escrevia para o imperador para libertar, né, os escravizados. Mundinho Araújo escreveu, né, esse livro, Em Busca de Dom Cosme Bento das Chagas, tutor imperador da liberdade, porque ela foi diretora do Arquivo Histórico do Maranhão, né, que é um arquivo do Estado, né? E aí ela teve contato com esses escritos dele. Então ela publicou esse livro e revelou quem era Dom Cosme Bento das Chagas, que escrevia para o imperador assim. Ele não era Dom Pedro, então ele escrevia como Dom Cosme, né? Ele não se achava menos que ele, entende? Lógico, Olha, lógico. só, E nós era uma tivemos outros, né? liderança. O Obá primeiro que ia lá conversar com ele. Então, é, Exato. e o que eu acho, se tem um, tem dois, tem 30, né? Então, acho que deve ter outros também que trabalharam com isso. Por isso, Beleza. né? Como Maria Firmina dos Reis, que a gente sempre resgata, quando fala das mulheres, né? A Maria Firmina como uma escritora, né? E está na nossa tese também, né? Como uma escritora importante, né? Porque a gente trata também, né? Dessa história para revelar nomes, né? Sim, Porque sim, muito tempo, né? sim, Ela escreve no século XIX e é revelada no século XX, né? Em que Úrsula aparece, né? né? Então, a gente Graças a tem, escritores negros, né? A Nascimento exato, Moreira, Nascimento de Moraes Filho, Nascimento, né? filho, isso, e ele resgata a Maria Firmina e, inclusive, a figura dela, porque teve pesquisa de mestrado feita na PUC, do ZIM, que ele fala sobre essa imagem dela, que apareciam várias imagens, e Sim. ele tem o retrato falado das filhas adotivas dela, né? Que é o retrato mais fiel, que hoje é revelado, né? Então, nessa parte do Quilombos, Lutas e Resistência, a gente tem a Mundinha, né? Tem a questão da Fundação Cultural Palmares, os dados sobre os quilombos nos municípios maranhenses, e aí a gente vai para os quilombos no Brasil e no Maranhão, né? Com como está tudo isso, né? Com relação à certificação, à titulação, né? Então, essa questão dos direitos à educação, né, é colocada, né, nos quilombos no Brasil e no Maranhão, né, e a gente entra no quilombo Pique da Rampa, né, que a gente começa, né, porque nesse quilombos lutas e resistência, né, e quilombos e educação, né, história e política educacional, a gente resgata toda uma história, né, que precisa ser revelada, né? Então, eu sou a primeira também, no doutorado em educação, a trabalhar a educação nos quilombos, que antes, né, sabe que o primeiro projeto lá do mestrado, de 97, era que a educação e os reflexos do racismo, né, nas crianças quilombolas. Aí nós fomos conversando com a orientação, e aí
ah, você vai para o Quilombo, que tal pesquisar a educação no Quilombo? Eu falei, ótimo, né? Porque, de certa forma, você fala como é que é a educação no Quilombo e os reflexos para as crianças que não têm contato com uma história sobre, né, a história e cultura afro-brasileira, né? Então, é interessante com a certeza. gente pensar E, nisso, né? né, e alguns, assim, com uma história talvez até deturpada e contrária, né? Essa história. Exato. E Então, a história uma, é contada por nós, não é do ponto de vista do outro. E a história tem sujeitos, sujeitas, não objeto de estudo. Hum? Não, Então, esse é o ponto, né? eu, De nós não sermos só objetos de estudos, de sermos uhum, sujeitas disso tudo. E exata, esse é um ah, dos pontos altos da sua tese e de outras teses que a gente tem apresentado, da Débora e outras que a gente vai apresentar aqui. Ilma, eu beleza. queria assim, a gente já está com conteúdo legal, né? O que que você propõe, querida? A gente faz isso e faz uma outra, ou faz um fechamento e daqui a um tempo a gente continua nessa conversa? O que que você É propõe? verdade, porque já deu mais de uma hora, né? E É, aí não, eu acho é isso ótimo. interessante a gente ter uma segunda parte, né? Que a gente Perfeito. pode entrar naquela parte das outras, né? É, é, referências, né? Porque o principal é a educação escolar quilombola, né? E também entra também nas vozes das professoras, o que elas pensam sobre essa educação, não é isso? Perfeito. Então, Então, querida, vamos fazer assim. Vamos agora uhum, dar esse encerramento, né? isso, Esse fechamento, e bora lá depois fazer mais uma, né? Fazer mais uma história assim. Legal? Bora isso, lá. é muito bom. Eu Né? queria só Hum, dizer que a gente, como o Oliveira Silveira já pensava no 20 de novembro, homenageando o Zumbi, né? A gente entra em quilombos e educação, história e política educacional, com Oliveira Silveira, né? E hum, aí a gente pensa que desde 71 essa data vinha sendo lembrada lá com o Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, então, com o professor também, Oliveira Silveira, né, que uhum. entrou para o Movimento Negro Unificado e discutiu a necessidade de ter uma data nacional, né, não é só lá no Rio Grande do Sul, Não, né? com E aí certeza. a data foi transformada em 1978, numa Assembleia do MNU na Bahia, né, em Dia Nacional da Consciência Negra que a gente teve agora, né? Em 2023, a lei instituindo, em 2024 foi feriado, 2025 também, e ele diz muito do que eu, né, penso, né, que voltando para minha terra, né, encontrei minhas origens, né? E aí ele diz: encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos da minha alma, em mim, em minha gente escura, né? É, e ele completa, né? Em meus heróis ativos, altivos, encontrei, encontrei-as, enfim, me encontrei, né? Só para dizer que eu me encontrei muito, né, com a literatura, né? E por isso que eu trago a literatura para minha tese. E nesse quilombo literário que eu faço parte e que você nos dá o prazer de nos chamar, Não, né? Então, é eu bom, fico encantado e orgulhoso. Isso é um testemunho para todas e todos que estão nos ouvindo. Essa sapiência dessa Ilma, esse aprendizado que essa Ilma traz, né? Essas emoções que ela traz, assim. Então, olha, é muito bacana, muito ótimo. Lembrar que a gente está oferecendo essa conversa importante para o Israel da Silva Júnior, para o Tiago Pedroso, que é um parceiro também na escrita, para Cláudia Gomes, uma outra escritora, e para a memória também de um ator forte, Jorge Luiz Carvalho. Ilma, é isso. Então, essa é a primeira parte. A gente vai ter uma segunda parte em breve, perfeito, para a gente poder fazer. Legal? muito bom. Legal, adorei participar dessa primeira parte sobre a Só. tese.
uma tese com 300 páginas, tem Não, muita coisa para ser falada, aí a gente tem uma segunda parte. Perfeito. beleza. Legal, agradeço, Ilma. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigada. Até a próxima.